Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal da Seletiva, vamos a mais uma aula de astronomia para a seletiva. Aula de hoje, velocidade orbital e velocidade de escape para a seletiva. Importante dizer o seguinte, é pré-requisito para essa aula as demonstrações que eu faço, tanto da velocidade orbital quanto da velocidade de escape, lá na aula de gravitação que eu fiz para OBA. Não farei novamente essas demonstrações aqui, vou priorizar mais a resolução de exercícios. Eu tenho aí uma quantidade razoável de exercícios envolvendo esses assuntos para a seletiva. Se você esqueceu a demonstração dessas fórmulas, volte na aula de gravitação para a OBA, lá eu faço essas demonstrações, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Rapidamente só colocar as fórmulas novamente aqui. A velocidade orbital é aquela velocidade em que você, a partir de uma certa altitude da massa principal, arremessa um corpo com uma certa velocidade e ele vai orbitar sem mais cair sobre a massa principal. Lembrando que vale para planetas e satélites, e também estrelas, né? Se você pegar, por exemplo, o sistema solar, nós temos a massa principal que é o Sol, os planetas orbitam o Sol com a velocidade orbital. No caso da Terra, nós temos satélites artificiais, que estão no espaço, e temos também a Lua, que é o nosso satélite natural, que também faz a velocidade orbital em torno da Terra. Lembrando também que, se necessário, você tem a aceleração, que devido à força de atração gravitacional voltada para o centro do planeta, e a velocidade orbital tangenciando a órbita dessa trajetória. Para a velocidade orbital, você vai ter, então, mais uma vez, a resultante centrípeta e a força gravitacional faz esse papel. E aí a velocidade orbital, lembrando que esse r que você vê na fórmula é a distância da órbita até o centro do planeta, não é somente até a superfície, ok? Uma outra coisa importante sobre a fórmula é que a massa que você está vendo aí é a massa do corpo principal. Então, por exemplo, se você tem o planeta girando em torno do Sol, essa massa é a massa do Sol e não do planeta. Se você tem a Lua girando em torno da Terra, essa massa é a massa da Terra e não a massa da Lua. Importante dizer isso. Uma outra coisa que a gente faz também é, a partir dessa fórmula da velocidade, que é a raiz de Gm dividido por R, substituir o V por ΔS e ΔT, ΔS para uma circunferência. A órbita não é circular, obviamente, é uma elipse, mas para efeito de cálculo a gente considera praticamente como se fosse uma circunferência. Então, se eu pegar uma volta completa, eu tenho um ΔS igual a 2πr, e aí o ΔT se torna período. Fazendo as substituições devidas, você vai ter que o período é 2π raiz de r ao cubo sobre Gm. E aí, importante dizer, lá na aula de gravitação eu demonstro isso, que se você elevar ao quadrado os dois lados da equação, você acaba mostrando a terceira lei de Kepler, r ao cubo por período ao quadrado igual a uma constante. E a constante de Kepler nada mais é do que Gm dividido por 4π ao quadrado. Pode ser necessário essa equação em exercícios da seletiva. E a outra velocidade que nós vimos, a velocidade areolar da órbita elíptica, que é a área da elipse dividido pelo tempo. Como a gente aproxima aproximadamente aí a elipse como uma circunferência, a área de circunferência é πr ao quadrado. Quando você faz as devidas substituições nas equações anteriores, você vai ter que a velocidade areolar ela é meio vezes raiz de Gmr. Importante essa equação. Uma coisa importante que é bom você saber para a seletiva é sobre os satélites geoestacionários que fazem uma órbita em torno da Terra com um período de rotação de 24 horas, que é o mesmo período da Terra.
Essa órbita ela é chamada órbita de Clarke, e aí você tem essa altitude já previamente calculada, fazendo as substituições do período por 24 horas, e você chega num raio de órbita de aproximadamente 36 mil quilômetros. Para ser mais preciso, aí 35.985 quilômetros em relação à superfície. No caso aí, não se esqueça que para efeito de cálculos nas equações, é o raio até o centro do planeta. Essa velocidade orbital ela é por volta de 3,07 km por segundo. Uma outra informação importante é sobre a estação espacial. Ela orbita a Terra a uma altitude aí de aproximadamente 408 km em relação à superfície, e a velocidade orbital dela é de aproximadamente 7,66 km por segundo. É bom lembrar disso daí. A velocidade de escape, como eu disse, é aquela velocidade em que você arremessa o objeto e ele escapa do efeito gravitacional do astro. A fórmula da velocidade de escape é a raiz de 2gm dividido por r. É bom você saber essa equação, evidentemente. Demonstração dela lá na aula de gravitação para UBA. Também uma curiosidade, para deixar o planeta Terra é necessária uma velocidade de escape por volta de 11,2 km por segundo. Já para um escape em relação ao Sol, que é a nossa estrela, a velocidade ela é de aproximadamente 42,1 km por segundo. Muito bem, como eu disse, o objetivo principal dessa aula é a resolução de exercícios sobre as duas velocidades. Uma coisa importante que vai acontecer na resolução de exercícios é que muitas vezes você vai depender de assuntos anteriores. Então as questões aqui elas são muito interdisciplinares, beleza? O primeiro exercício, seletiva de 2021, ele fala o seguinte: a figura a seguir representa um analema solar obtido a partir de fotos tiradas em João Pessoa. Observe a latitude aí 7 graus aproximadamente, praticamente na linha do Equador, e a longitude 34 graus aproximadamente. Essa imagem foi composta a partir de 19 fotos tiradas às 16 horas, horas local, em dias distintos entre os anos de 2017 e 2018. Considere as indicações na figura e as afirmações a seguir. Antes da gente observar as questões, vamos só dar uma estudada na figura. Bom, você tem aqui o analema, para quem se esqueceu, dá uma olhada nas aulas sobre solstícios e equinócios, eu falo disso lá. Aqui são fotos tiradas, aí, veja bem, bem próximo à linha do Equador. Aqui nós teríamos a linha do Equador. Essa linha pontilhada D, ela é nada mais, nada menos do que uma simetria das fotos tiradas ao longo de um ano entre as posições do Sol acima e abaixo dessa linha, evidentemente. E aí, o que acontece? Sabemos que, devido aos solstícios e equinócios, em relação à linha do Equador, o Sol nasce ou se põe todos os dias a 23 graus sul e 23 graus norte. Isso gera as chamadas estações do ano. Também é importante saber sobre isso, solstícios e equinócios. O primeiro item da questão ele fala o seguinte: no ponto A, o planeta Terra encontra-se no periélio. Repare que o ponto A está aqui e olha só a distância entre duas fotos consecutivas do Sol. Está maior em relação ao ponto C. Isso significa dizer que aqui, aparentemente, a velocidade orbital da Terra é maior em A do que em C. Portanto, esse ponto realmente corresponde ao periélio da Terra. Então, ela é verdadeira. O fato do movimento aparente do Sol mudar rapidamente ao redor do ponto A indica que a velocidade orbital da Terra está em seu valor máximo, o que indica que o planeta se encontra no periélio. Item número 2. No ponto B ocorre o equinócio. O ponto B está aqui, está errado. O equinócio ele vai ocorrer aqui na linha do Equador, certo, moçada? Equinócios de março e equinócios de setembro. Você tem a vinda do Sol, depois a volta dele. Então está errado essa afirmativa, ela é falsa. O equinócio é indicado pelos dois pontos onde o analema cruza com o Equador celeste, que é a reta pontilhada indicada pela letra E. Questão número 3, ele fala o seguinte: a reta tracejada representada pela letra D indica a posição do Equador celeste? Errado. Como eu disse, o Equador celeste está representado pela linha pontilhada E. Então está falso isso daí. E o item número 4, ele fala o seguinte: no ponto onde a reta pontilhada se encontra no horizonte, encontra-se o ponto cardeal oeste. Detalhe muito importante dessa questão e interessante, né, moçada? Não se esqueça que nos equinócios, aqui você tem, na linha do Equador, o oeste, que seria o pôr do Sol, o oeste verdadeiro. Todos os dias, ao se pôr ou mais à esquerda ou mais à direita
nós temos o oeste, vamos dizer assim, entre aspas, falso, né? Essa aula foi feita lá também na aula de movimentos aparentes da Terra para a OBA. Qualquer coisa dá uma voltada lá que a gente fala sobre isso. Mas essa questão ela é verdadeira. Portanto, para este exercício, resposta letra A, 1 e 4 são verdadeiras. Belíssima questão. Questão número 2, seletiva de 2019. Uma característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias registrados a partir da Terra. Repare uma coisa importante. Marte aparentemente está vindo aqui na sua órbita e faz o famoso laço, dando a impressão da Terra do famoso movimento retrógrado. Lembra disso? Aulas também da OBA já realizadas lá atrás, que é o movimento retrógrado dos planetas. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? Também já foi explicado lá, só para recordar, você tem o Sol, você tem a Terra, você tem Marte. Em relação às órbitas, não se esqueça que a Terra é mais interna em relação a Marte, ou seja, mais próxima do Sol. E quanto mais próxima do Sol, maior a velocidade orbital. A velocidade orbital de Marte ela é menor. Por que o movimento retrógrado ocorre? Vamos supor que você tem aqui o Sol, e aí o que acontece? A Terra está vindo aqui, Marte está lá no céu. Então, quando você olha a partir da Terra para Marte, você tem essa linha divisada. Como a Terra tem uma velocidade orbital maior, quando ela passa por aqui, ela vai ultrapassar Marte, você tem uma linha divisada diferente, repare. Pouco depois, a Terra já vai estar aqui e Marte ficou para trás. A linha divisada mudou. Isso gera a falsa impressão, para quem está na Terra, de que o planeta fez um laço voltando na sua trajetória. E isso confundiu muita gente no passado, já falamos sobre isso. Para responder essa questão, vamos às alternativas. Ele fala o seguinte: a maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Já matou a questão, né, moçada? Acabei de explicar. Resposta do exercício, letra A, é a resposta correta. A maior velocidade orbital da Terra gera essa impressão de que o planeta Marte ficou para trás. Beleza? Então, resposta do exercício, letra A, bela questão. Questão número 3, seletiva de 2019, ele fala o seguinte: a figura a seguir fora de escala está representada a posição de 3 satélites 1, 2 e 3 que se movem em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1 tem massa m e os satélites 2 e 3 têm cada um massa 2m. Cuidado com essas massas. Os satélites 1 e 2 estão na mesma órbita de raio r e a órbita do satélite 3 vale r sobre 2. Avalie as afirmações a seguir e marque a resposta correta. Cuidado com essas massas e cuidado com os raios das órbitas. Olha só, item número 1. Por ter o dobro da massa, a velocidade orbital do satélite 2 é o dobro da do satélite 1. Moçada, repare que o satélite 2 e o satélite 1 estão na mesma órbita. E aí o que acontece? Eles têm a mesma velocidade de órbita e o mesmo período. E estas órbitas não dependem da massa do satélite, somente depende da massa do astro principal, que é a Terra. Então, portanto, esse item número 1 está falso. Item número 2. Por ter a metade do raio orbital, a velocidade orbital do satélite 3 é o dobro da do satélite 2. Cuidado com isso, porque a velocidade orbital ela é a raiz de gm, que é a massa da Terra, dividido por r. Vamos lá. Se você considerar o satélite 2, que ele disse no texto, eu tenho que a velocidade dele seria gm dividido por r. A velocidade do satélite 3, ela seria a mesma fórmula, só que dividido por r sobre 2, que é o raio da órbita dele. Quando você divide essas velocidades, o gm com gm vai cortar, e aí o r com r também vai cortar. Isso aqui vai sobrar V2 sobre V3, como sendo, lá em cima sobrou 1, raiz de 1 é 1, dividido, repare que aqui quando eu cortei, sobrou meio, e aí eu faço a inversão da fração,
que vira nada mais, nada menos do que a raiz de 2. Então, na verdade, a relação entre as velocidades é 1 sobre raiz de 2. Faça essas contas aí no papel com detalhe. E ele fala que é o dobro. Não é o dobro. Quadrada de 2 a relação entre essas velocidades. Então, está errado o item número 2 também. O item número 3, ele fala o seguinte: por estarem na mesma órbita, o período orbital do satélite 1 é o mesmo do satélite 2. Isso é verdadeiro. Mesma órbita, mesmo período, mesma velocidade orbital. 4. Se F1, F2 e F3 forem os módulos das forças gravitacionais da Terra sobre os respectivos satélites, então F1 é menor que F2, que é menor que F3. Vamos lá. A força gravitacional, ela é dada por G, a massa 1, vezes a massa 2, dividido por D ao quadrado. Então, observe um detalhe. Se você observar o satélite 3, ele está mais próximo em relação à Terra, então a distância é menor. A força de atração gravitacional tende a ser maior em relação aos satélites 1 e 2. Mas nós temos que observar também as massas. Repare que aqui seria a massa da Terra pela massa do satélite 3, e a massa do satélite 3 tem massa 2m. Portanto, a força 3 é a maior das forças. Já os satélites 1 e 2 estão na mesma distância, o que vai depender aqui seria da massa. Repare que a massa do satélite 2 ela é maior, portanto a força F2 é maior que a força F1. Logo a relação fica F1 a menor das forças, F2 a maior que F1 e F3 maior do que F2. Então essa questão está correta. Logo a resposta do exercício 3 e 4 são verdadeiras. Resposta letra A, belíssima questão. Questão número 4, seletiva de 2021. Repare que 2021 caiu bastante velocidade, né? Ele fala o seguinte: astronautas da NASA entram na ISS após lançamento e acoplagem de sucesso. Depois de uma viagem de 19 horas e mais de 3 horas de espera do lado de fora, os astronautas da NASA Robert Becken e Douglas Hurley finalmente entraram na ISS. Eles chegaram na cápsula de passageiros a partir da Crew Dragon, feita pela SpaceX, que acoplou com sucesso e devem permanecer por lá provavelmente até agosto. Está aí a fonte do texto. Assumindo que o período orbital da ISS é de 1h30 e que ela está a uma altura de 400 km em relação à superfície terrestre, estime a velocidade orbital aproximada da Crew Dragon quando acoplou na ISS. Adote o raio da Terra, 6.400 km, π igual a 3, e considere que a velocidade orbital da ISS é constante em órbita circular no entorno da Terra. Bom, moçada, o que acontece? A Estação Espacial Internacional tem uma velocidade de órbita em torno da Terra. Você pode calcular por V ΔS por ΔT, ΔS seria o comprimento da circunferência, 2πr, ou pela equação da velocidade orbital, que é a raiz de Gm dividido por R. Para que a nave possa acoplar, ela tem que encaixar com a mesma velocidade orbital. Ela não pode ter velocidade nem maior e nem menor. Tanto é que, se você observar os vídeos de acoplagem da nave, você vai ver que ele vai lentamente, uma vez que a velocidade orbital dos dois astros estão praticamente iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo da velocidade da espaçonave igual o cálculo da velocidade da estação espacial. E aí, repare que eu estou utilizando, para resolver esse exercício, a partir dos dados, eu tenho o raio da Terra e tenho a altitude, eu estou usando ΔS por ΔT. O ΔS eu jogo 2πr, 2πr é o raio da Terra mais a altitude que a nave se encontra, dividido pelo período que foi dado no texto. Repare que para esse exercício ele não deu a constante universal da gravitação e nem a massa da Terra, por isso que eu estou indo por essa equação. Substitui o π por 3, o raio da órbita da Terra 6.400, mais 400 da órbita, dividido pelo período que ele falou que é de 1h30. E aí eu estou passando isso para segundos, porque se você observar as alternativas, elas estão em quilômetros por segundo. Portanto, 1,5 vezes 3.600 virou segundos aí o período. Fazendo os cálculos devidos, você vai chegar que essa velocidade ela é de 7,56 km por segundo. A alternativa que tem isso aí, resposta letra C, belíssima questão. Questão número 5, seletiva de 2021 também. Do mesmo jeito que a Terra possui um satélite natural, a Lua e Júpiter possuem mais de 60, os asteroides também podem ter satélites naturais. Isso é uma verdade, vários asteroides têm aí os seus satélites.
Em 1993 foi descoberto o primeiro asteroide que possui sua própria lua. Esta lua, de pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro, ganhou o nome de Dactyl. E ela é o satélite natural do asteroide 243 Ida, que habita o cinturão de asteroide entre as órbitas de Marte e Júpiter. A imagem a seguir, obtida pela sonda Galileu da NASA, mostra o asteroide 243 Ida com sua pequena lua Dactyl à direita dele. Observe aqui o nosso asteroide, observe aqui a nossa lua. Considere um asteroide de massa M 8,4 vezes 10 a 16 kg, que possui um satélite natural de massa 3,9 vezes 10 a 12 kg, que orbita esse asteroide a uma distância média de 200 km. Qual será aproximadamente o período orbital de rotação do satélite em torno do asteroide? Considere também a constante universal da gravitação, 6,67 vezes 10 a menos 11. Bom, é uma questão sobre o período. Tem a fórmula do período pronta para você, que é 2π raiz de r ao cubo por gm. Aí é um caso de substituição simples, né? Você vai substituir o raio por 200, ele disse no texto, quilômetros. Eu passei para metros, 200 vezes 10 a terceira, elevado ao cubo, evidentemente, dividido pelo g, que é a constante universal, vezes a massa do asteroide principal, aí no caso, que é 8,4 vezes 10 a 16. Fazendo os cálculos, você vai chegar em aproximadamente 2,37 vezes 10 a quinta segundos. Repare que eu passei para o sistema internacional. A resposta está em dias, então o que você faz? Um dia tem 24 horas, uma hora 3.600 segundos. Fazendo os devidos cálculos, você chega em aproximadamente 2,75 dias. Logo, resposta à letra B. Belíssima questão. Substituição simples de fórmula. Questão número 6, seletiva de 2019, duas estrelas de nêutrons com massas de 1,6 e 2,04 massas solares se fundem, dando origem a um buraco negro. Se em primeira aproximação nenhuma massa for perdida, ou seja, você vai juntar essas massas, no processo, qual será o raio do horizonte de eventos do buraco negro resultante? Considere que a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 kg. Então, olha só, moçada, nós temos duas massas se juntando, se fundindo, gerando o buraco negro. E aí, o que acontece? Ele quer saber qual é o raio do horizonte de eventos, que seria o hipotético raio dessa fusão dessas duas massas, gerando o buraco negro, o horizonte de eventos, aquela região na qual você chega no limite de observação do buraco negro, ok? E aí o que acontece? Se virou um buraco negro, é porque a velocidade de escape está no mínimo igual à velocidade da luz, ou seja, não escapa a luz. Então, esse é um caso para você usar a velocidade de escape e substituí-la pela velocidade da luz. Na fórmula, você tem que VE é raiz de 2gm, que é a massa total dividido pelo raio. Esse raio vai ser o raio do horizonte de eventos. E aí, fazendo as devidas substituições, velocidade da luz aproximadamente, o exercício não deu, né? Mas você pode utilizar aí 3 vezes 10 oitava metros por segundo, duas vezes a constante universal da gravitação, 6,67, também não deu nesse exercício, tá? Eles julgam aí que você tem que saber de cor. E aí a soma das duas massas, que estão em função de massas solares. Então o que você vai fazer? Somar isso e multiplicar pela massa do Sol, que é 2 vezes 10 elevado a 30. E aí fica o raio do horizonte de eventos na parte de baixo da equação. Fazendo as devidas contas, você vai chegar que esse raio é de aproximadamente 1,09 vezes 10 a quarta metros. As alternativas estão em quilômetro, então isso dá aproximadamente 10,9 quilômetros. Resposta do exercício, letra B, uma bela questão. Questão número 7, seletivo de 2018, ele fala o seguinte: a órbita elíptica de um astro de massa mzinho ao redor do Sol de massa mzão pode ser definida por sua excentricidade e seu semi-eixo maior A. Com estes valores, podemos calcular a distância r do astro ao Sol e o modo de sua velocidade orbital v através das seguintes fórmulas. Bom, a primeira fórmula aí é a fórmula da distância real de um astro na sua órbita elíptica em torno da sua estrela. Vimos essa equação lá nas leis de Kepler para a seletiva. Dê uma olhada nessa equação, extremamente importante. E aí ele fala da velocidade orbital, que é v ao quadrado igual a g, mzão mais mzinho, que multiplica 2 sobre r, r é a distância do astro até a sua estrela, menos 1 sobre a, onde a é o semi-eixo maior. Então repare uma fórmula um pouco diferente, nesse caso ele te dá as fórmulas, o que ajuda bastante. E aí ele fala o seguinte:
A razão entre a velocidade orbital no periélio e no afélio Vp sobre Va de um cometa cuja órbita tem semi-eixo A de 3 unidades astronômicas e excentricidade 0,6 vale. Bom, repare uma coisa importante. Eu preciso, para o cálculo da velocidade, da distância desse cometa até a estrela. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira fórmula e fazer esses cálculos a partir dela. No periélio, a gente tem que o ângulo é 0 e no afélio o ângulo é 180. Fazendo as devidas substituições, lembrando que na equação 1 menos e ao quadrado é uma diferença de quadrado, 1 mais e, 1 menos e, fiz isso lá na aula das leis de Kepler, você vai cortar 1 mais e, fica direto a equação como sendo A que multiplica 1 menos e. O A é 3, o E é 0,6, fazendo as contas, ou seja, para o periélio você vai achar uma distância de 1,2 unidades astronômicas. Fazendo o RA, que é para o afélio, você vai ter a mesma coisa, só que agora você vai cortar 1 menos E, a fórmula fica A que multiplica 1 mais E. Substituindo o A por 3, o E por 0,6, você vai achar 4,8 unidades astronômicas para o afélio. Agora vem a relação entre as velocidades. Como é uma relação, eu já gosto de fazer o quê? A divisão das equações. Repare, Vp ao quadrado por VA ao quadrado é a fórmula que ele deu. De cara você já corta Gmzão mais Mzinho, sobrando 2 sobre Rp, aqui no caso que eu vou substituir por 1,2, e o Ra, que é 4,8. E o semi-eixo maior é 3, vou substituir por 3. Fazendo isso, eu chego que Vp sobre Va é dado por essa equação. Fazendo as devidas somas matemáticas, você vai chegar que Vp sobre Va fica igual a 16. E aí, tira a raiz quadrada. Raiz quadrada é 16, 4. Portanto, resposta do exercício, letra B. Belíssima questão. Mais uma questão da seletiva. Mais uma questão seletiva de 2019, ele fala o seguinte: a velocidade orbital V de um pequeno corpo se movendo ao longo de uma órbita elíptica com semi-eixo maior A, devido ao campo gravitacional de um corpo central de massa e emissão, pode ser expressa através da seguinte fórmula. Mais uma vez, a seletiva, sendo boazinha, forneceu a fórmula para você. Onde R é a distância do pequeno corpo ao corpo central e G é a constante universal da gravitação. Marque a opção que traz a velocidade orbital próxima a V no afélio de um corpo que orbita o Sol com semi-eixo maior de 10 unidades astronômicas e com excentricidade de 0,1. Ele dá a massa do Sol, dá a constante universal e deu até mesmo a unidade astronômica para você. E quer a resposta em quilômetros por segundo. Bom, trata-se de uma substituição simples da fórmula. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular as distâncias dos planetas aos pontos da órbita da elíptica. Você pode usar diretamente para o periélio A1 menos E e para o afélio A1 mais E, como foi demonstrado lá na aula sobre leis de Kepler para seletiva. Dê uma olhada nisso lá, está tudo calculado para você. E aí, no afélio, nós temos uma distância do corpo ao Sol que é dado por R igual a A1 mais E. E aí, claro, substituindo na equação que ele deu, V igual a Gm2 dividido por R, que é A1 mais E, menos 1 sobre A. E aí, moçada, o resto é matemática. Tira o MMC nessa parte de baixo aí da equação, dentro do radical, né? O mínimo fica A1 mais E, e A1 mais E dividido por A1 mais E dá 1 vezes 2, que vai dar 2, e A1 mais E por A vai dar 1 mais E, que multiplica 1, que dá 1 menos E. O 2 menos 1 vai sobrar 1 menos E, dividido por o MMC, que é A1 mais E. O resto é substituir os valores que ele deu. Ele deu a constante, ele deu a massa, e aí ele deu a excentricidade, que é 0,1. O A foi dado também na questão, substitui, e aí você vai chegar, pelos cálculos matemáticos, na velocidade de 8,5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Repare que o 10 a terceira é o prefixo quilo, portanto a velocidade é 8,5 km por segundo. Belíssima questão, resposta à letra C. Mais uma questão, seletiva de 2019, ele fala o seguinte: a grande mancha vermelha é um enorme anticiclone na atmosfera de Júpiter, localizado na latitude de 22 graus sul. De forma oval e coloração em tons de vermelho, é a maior tempestade existente no sistema solar. Seu tamanho já foi grande o suficiente de leste a oeste para abranger mais de 2 vezes o diâmetro da Terra. Com o passar do tempo, no entanto, seu tamanho sofreu uma redução e em 2014, imagens captadas pelo Hubble
mostraram que sua largura, pouco menos de 16.100 km de diâmetro, só poderia caber uma vez o tamanho da Terra, lembrando que o tamanho da Terra é em torno de 12.000 km de diâmetro. Para entender o que está acontecendo, uma agência espacial quer desenvolver uma sonda que irá estudar com detalhes a evolução dinâmica da Grande Mancha. Para isso, essa sonda precisará entrar em órbita de Júpiter e ficar estacionária sobre a mancha. Detalhe importante, estacionária, então é tipo um satélite Júpiter estacionário, né? A que altura, aproximadamente a partir do topo da atmosfera de Júpiter, deverá ficar esta sonda Juno estacionária? Ele dá a massa de Júpiter, o raio de Júpiter, o período de rotação de Júpiter em torno do seu eixo, que é de 9,9 horas, e a constante universal. Escolha uma. Bom, um detalhe importante é que ele quer saber a altitude em relação à superfície de Júpiter, beleza? E na fórmula a gente usa o raio de órbita. Eu vou usar a velocidade de escape, obviamente, raiz de Gm sobre R0. O problema é que ele não deu a velocidade, mas eu tenho o período de Júpiter e eu tenho aí o raio da órbita que eu preciso. Então eu vou substituir a velocidade por ΔS e ΔT. O ΔS seria uma circunferência, 2πr, dividido pelo tempo, que é o período. E aí, simplesmente substituição dos valores. 2 vezes 3,14, que é π, aproximadamente. R0 fica em função, é o que você quer. Pega o período, que é de 9,9 horas, passa para segundos, vezes 3.600. Repare que eu estou achando no sistema internacional. Substitui a constante 6,67 vezes 10 a menos 11 e a massa de Júpiter 1,9 vezes 10 a 27. E agora, moçada, o resto é conta matemática. Você vai desenvolvendo até que você vai chegar que R ao cubo dá aproximadamente 4,1 vezes 10 a 24 metros. Tirando a raiz cúbica disso daí, você vai ter que esse raio é de aproximadamente 1,6 vezes 10 a oitava metros. E aí um detalhe importante, o raio da órbita é o raio de Júpiter mais a altitude que eu quero. Ele deu o raio de Júpiter. Fazendo as substituições, nós vamos ter 160.000 igual 7.490, que é o raio de Júpiter, mais essa altitude. Fazendo as contas, a gente tem aproximadamente 152.510 quilômetros, ou seja, 152.000 quilômetros aproximadamente. A alternativa que tem isso aí com maior aproximação, a letra C, 153.000 quilômetros. Belíssima questão. 10ª questão, seletiva 2016, ele fala o seguinte. Alfa Eridani, conhecida como Achernar, é uma estrela curiosa. Sua velocidade de rotação é tão alta que ela não possui um formato esférico, mas sim oblato. Veja sua concepção artística na figura. Seu raio equatorial é 50% maior do que o seu raio polar. E a estrela tende a lançar parte de sua massa pelo seu equador, formando um disco de gás ao redor de si mesma. Para que a massa seja lançada, ela deve atingir a velocidade de rotação crítica, que é expressa como sendo V crítica igual à velocidade de escape dividido por raiz de 2. Repare que ele te dá aí, no caso, a fórmula. Sendo Vesc a velocidade de escape da estrela. Sabendo dessas informações, qual das fórmulas abaixo corresponde ao valor da velocidade crítica? Considere que a estrela tem a massa mzão. Bom, simplesmente vamos substituir a velocidade de escape pelo valor que deve ser. Você só tem que ter cuidado que eu tenho um raio de órbita, um raio dado equador diferente do raio polar, para substituir na equação. Então, olha só, o raio do equador ele é o raio polar mais 0,5 do raio polar, que dá 1,5 raio polar aproximadamente. A velocidade de escape é 2gm sobre o raio equatorial aí no caso, e aí, usando a fórmula que ele deu, a velocidade crítica é essa velocidade de escape dividido pela raiz de 2. Substituindo a velocidade de escape, raiz de 2gm sobre RE, dividido pela raiz de 2, e agora, mais uma vez, matemática. Quando você multiplica isso aí por raiz de 2 e divide por raiz de 2, você chega que a velocidade crítica ela é raiz de Gm sobre RE, que fica, no caso, Gm sobre 1,5 do raio polar. 1,5 é 3,2, faz a inversão da fração, você vai ter 2/3 de Gm sobre 3Rp. Alternativa que tem isso aí melhor, resposta letra B, bela questão. E é isso, moçada. Com isso, fechamos, então, essa aula sobre resolução de exercícios de velocidade orbital e velocidade de escape para a seletiva da OBA. Espero que tenha aproveitado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos.
Grande abraço e até a próxima.